Começando agora mais uma live no Face, com transmissão também pelo Instagram. Então, fica de olho que hoje a gente está trazendo um tema super interessante. Teve uma vez que nós começamos a falar desse tema, não sei se vocês lembram, e a gente teve uma série de problemas tecnológicos. Então, hoje eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que da última vez. E nós vamos falar sobre gamificação. Pois bem, mas antes da gente começar a falar de gamificação e como você pode gamificar o seu curso online, eu vou falar para vocês de algumas indicações de livros, que são livros que eu utilizo quando eu estou, desenvolvendo os projetos dentro dessa área. Primeiro, para você entender um pouquinho, de onde que vem isso tudo, na realidade, antes mesmo da gamificação, você trabalha com as estratégias, de metodologias ativas, onde você vai trabalhar a aprendizagem baseada em games. Certamente, em algum momento, você já escutou falar dessa metodologia. Então, vamos lá. Bom, o primeiro livro que eu estou indicando para vocês é esse daqui, olha só, que é Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais. Esse é um dos pioneiros aí, esse autor é um dos pioneiros no desenvolvimento dessa metodologia baseada em jogos, em games, Então, esse livro já é a tradução. Quando eu adquiri a primeira versão dele, ainda era em inglês, mas hoje a gente tem ela já traduzida, o que facilita bastante. Mas aqui no Brasil a gente também tem vários pesquisadores que pesquisam os jogos digitais, que foram, se você for parar para pensar, é a base de todo esse estudo. Uma delas é a Filomena Moita, que também é responsável pela realização de vários eventos na área de desenvolvimento de jogos educacionais, e de games. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Outra pesquisadora brasileira é a Lynn Alves, a professora também, que pesquisa sobre a influência dos jogos digitais. Bom, para a gente poder chegar à gamificação, primeiro, muito foi estudado sobre como os jogos de computadores eles podem ajudar as crianças a aprenderem, Como que essas estratégias de jogos, elas ajudam as crianças a se desenvolverem e ajudam, a melhorar e otimizar os processos de aprendizagem. Perfeito? Bom, esses estudos foram que levaram a gente a poder pensar como estratégias, de metodologia, como que você poderia sim estar utilizando as mecânicas dos jogos, as estratégias de jogabilidade, os elementos dos jogos para poder estar desenvolvendo dentro dos cursos e como que você pode utilizar isso. E isso vem de muito longe, Se nós pararmos para pensar, um dos primeiros a estudar, e a filosofar sobre a questão dos jogos e como os homens jogam foi o Huizinga, Quando você começa a estudar sobre o Homo Ludens. Então, puxa, a gente tem essa habilidade, a gente tem realmente essa facilidade de se envolver com jogos e de querer, sim, estar despertando em cima deles. Agora, só um minutinho. Aproveitar que caiu aqui no chão. Eu não poderia falar de jogos e de games sem trazer também o Steve Johnson, do livro Surpreendente. Ele fala, tem uma série de coisas, mas aqui ele vai falar do benefício da televisão, dos videogames, e como que isso influencia crianças e adolescentes. Então, a gente tem aí uma série de autores que eles acabam, sim, trazendo conteúdos e o que pode, sim,
né, tá influenciando, essa é outra, né, a Jane McGonigal, ela, a realidade em jogo. Tão fantástico. Bom, mas se nós começamos tudo com os games e com os jogos eletrônicos, né? Hoje a gente não pode nem usar essa frase, porque senão os meninos eles vão ficar assim jogando o tempo inteiro, né? Que não atrapalhe, mãe, eu estou aprendendo como os videogames estão preparando nossos filhos para o sucesso no século XXI e como você pode ajudar. Né? Então, assim, se antes a ideia e a estratégia era você trabalhar assim com jogos dentro da sala de aula, trazer os games para a educação à distância, trazer os games como estratégia, como plataforma de aprendizagem, com o passar do tempo, começou-se a desenvolver estratégias de gamificação. Perfeito? Bom, e para trabalhar essas estratégias de gamificação, é claro que aí surgiram autores específicos. E aqui no Brasil, né, nós temos uma das que mais se destacou nisso, é a Flora Alves, que trabalha com o livro, né, que trouxe o livro Gamification. O João Matar, que inclusive trabalha também com metodologias ativas e foi o primeiro a escrever sobre os games aplicados na educação. E esse daqui também é ótimo, né? Um dos primeiros aí a aparecer para a gente, do Brian Burke, Gamificar. Mas é claro que não são só esses. Eu estou dando aqui para vocês algumas dicas só para a gente começar essa conversa. Só para início de conversa mesmo, e a gente trazer aqui alguns elementos que são importantes para que vocês possam, né, poder estar desenvolvendo melhor, né, as estratégias de gamificação. Oi, Thomas. Olha, eu sinceramente não sei como poderia melhorar a configuração aí para poder você estar escutando. Deixa eu ver se faz alguma diferença. Como que fica o som agora? Modificou alguma coisa? Tá bom, não tá? Continua me escutando? Certo, na tela não está aparecendo o ícone. Olá, Genésio. Tá dando para escutar direitinho? Porque agora eu vou começar também com os slides. E aí, ótimo. Então, perfeito. Nós vamos começar a trabalhar com o nosso tema principal. Bom, para poder começar a pensar em gamificação e pensar em como a gente pode estar utilizando isso, primeira coisa que me vem aí na cabeça é a gente pensar no que é, né, realmente a gamificação. Qual que é a diferença que tem entre você estar adotando um game e você gamificar o curso? Existem uma série de jogos que são utilizados para você poder estar aplicando em sala de aula. Inclusive games que falam sobre as guerras românicas, outros que falam sobre estratégias ou sobre desenvolvimento de cidades. Todos eles são interessantes e muitos desses usam simuladores que trazem situações reais para dentro do mundo virtual.
A realidade virtual e a realidade aumentada, elas cada vez mais elas ganham espaço para que possam ser utilizadas como estratégia de ensino. E não só estratégia de ensino, também como forma de levar esse aluno a correr menos risco ao desenvolver determinadas habilidades, determinadas atitudes, treinando por meio dos jogos, para depois poder aplicar isso no universo real dele. Então, vamos passar para a apresentação, de forma que a gente possa dar uma olhada. Eu separei aqui uma estrutura para poder a gente seguir, para te facilitar. Antes da gente falar o como, nós vamos falar um pouquinho de como aplicar isso tudo dentro do seu curso à distância. E o que te chama a atenção nesse momento? Você pode até me perguntar se dá para aplicar na sala de aula presencial. É lógico que dá. Todas as estratégias que nós vamos utilizar, elas são importantes para poder gerar o engajamento. Então, vamos lá? Bom, como aplicar a gamificação no seu curso online? Que comecem os jogos. Se nós vamos falar de gamificação, o conceito está aí, ó. Primeira coisa que a gente tem que entender que gamificar é você pensar num problema ou numa atividade do dia a dia e você trazer para dentro disso elementos dos jogos. Não é você transformar essa atividade num jogo, mas você trazer elementos dos jogos como competição, cooperação, exploração, premiação, storytelling, né? E trazer motivações adicionais com desafios e níveis diferentes de aprendizagem. Perfeito? Bom, mas se você sabe que a gamificação ela é só uma estratégia, o que seria, então, o conceito do game? Próximo? Então, game, por que não? Bom, o game ele é um sistema nos quais os jogadores eles se engajam em um desafio abstrato. Então, esse desafio vai ser definido por regras, por estratégias de interatividade, por feedbacks instantâneos e vai gerar um resultado quantificável. Frequentemente, né, elicitando aí uma reação emocional. Bom, é claro que eu não quero, dentro de um curso, de um processo de aprendizagem, que o meu aluno fique exaltado, que ele fique, né, assim, com as emoções à flor da pele. Afinal, você vê que muitos dos jogadores têm reações quase instantâneas em relação à utilização dos jogos. Não é isso que a gente espera. Então, se você puder, ao invés de você utilizar o jogo em si, que pode sim fazer com que você se transporte para dentro dessa tela e incorpore aquele personagem que você escolheu para ser o seu avatar dentro do jogo, que você use simplesmente os elementos dele. Então, como que a gente vai identificar, né, esse game? Vamos lá? Quais são as características que, na realidade, elas ficam presentes para a gente? Bom, o que define um game é, primeiramente, o fato dele possuir metas claras e bem definidas. Se você quiser gamificar o seu curso, tá aí a primeira dica. Você tem que ter uma meta clara. O jogador, ele sabe perfeitamente o que se espera dele. Então, dentro de um curso, quando você estabelece alguma estratégia, né, de gamificação, você também vai definir uma meta clara, um objetivo específico para que fique definido para esse participante onde que ele tem que chegar. O jogador, ele apresenta um senso de propósito, porque ele vê aquele objetivo e vai atrás dele. O outro ponto é que os games, eles possuem regras para se chegar ao resultado. Não se chega ao resultado aleatoriamente. Você precisa, sim, de um conjunto de regras que faz com que esse jogador se envolva no jogo. Pois bem, se você está utilizando estratégias de gamificação, existem sim regras para que você alcance a pontuação, para que você atinja um objetivo, para que você mude de nível, para que você consiga obter determinado resultado. Bom,
além de você ter essas regras, você também né, tem que os jogos, os games, eles fornecem feedback em tempo real. Exato. Eu estou procurando seguir a apresentação, então por isso tem hora que eu paro. Mas vamos lá. Então, os games, eles fornecem um feedback em tempo real. O que é isso? À medida que o jogador ele vai caminhando, ele tem uma resposta, ele tem uma métrica sendo indicada, ele tem um posicionamento, ele tem uma pontuação, e isso é importante. Bom, então, num curso onde eu estou trabalhando esse tipo de estratégia, eu preciso apresentar o progresso do meu aluno. Ou eu vou apresentar uma barra de progresso dentro do ambiente virtual de aprendizagem, onde ele possa ver o que ele já fez e o que ainda falta ele percorrer, ou eu vou utilizar alguma estratégia de pontuação, para que ele saiba exatamente qual que é o percurso. Outro ponto importante que é abordado dentro dos games é que os games eles possuem uma participação que é voluntária. Exato. Então, quando alguém aceita entrar num jogo, ele está aceitando de livre e espontânea vontade. E ele aceita a meta que vai ser cumprida. Ele aceita que pode haver o sucesso, o fracasso, que vai ter risco e que tem regras e feedbacks constantes. Perfeito? Quando você desenvolve isso dentro de um curso e que você vai adotar alguma estratégia de gamificação para que o seu curso ele seja desenvolvido, né, e que as pessoas elas tenham esse engajamento ao estarem trabalhando no conteúdo, você também vai estabelecer determinadas regras, certas métricas, você vai trabalhar, sim, com o desenvolvimento dessas atividades. Bom, mas e aí? Como que funciona, né, tudo isso? Como que você pode estar desenvolvendo essa apresentação? Bom, não tem problema não, Leonardo, pode ficar tranquilo que de qualquer forma vocês vão ter acesso a essa apresentação também, tá? Mesmo que tem hora que ela fica caindo, fica um pouco instável a rede. Mas vamos prosseguir, e vocês vão ter acesso a ela, tá joia? E por que você vai gamificar? Você já viu com essas 4 estratégias que eu apresentei, né, inicialmente, o fato do game ter metas claras, ter regras, ter feedback em tempo real e possuir, né, essa participação voluntária, isso já é um ponto de partida para você querer gamificar. Bom, mas por que você faria isso? Por que você não utilizaria exatamente, né, os objetivos de estar trazendo para o seu curso essas estratégias de jogos? Primeira coisa, você vai criar um propósito para suas atividades. Não é simplesmente um fazer por fazer ou um fazer para tirar uma nota. Isso, na realidade, muitas vezes não tem sentido. Perfeito. Bom, mas para você criar esse propósito, você tem que ir além, você vai ter que estimular a criatividade e o pensamento estratégico. Você não vai trabalhar com o óbvio, porque o óbvio, todo mundo sabe como chegar nele. O objetivo é você também trabalhar com feedbacks constantes. Exato. Esses feedbacks, eles são importantes para que a pessoa, né, o jogador ou o participante do seu curso, ele tenha uma ideia clara do caminho que ele está seguindo. Ele saiba exatamente em que ponto ele está da estratégia que você está desenvolvendo. Perfeito? Além disso, você vai gerar o engajamento por meio da execução de desafios. Todo curso ele tem o desafio da aprendizagem. Todo curso novo, toda estratégia de desenvolvimento de curso online, e aqui eu estou falando em curso mesmo, entrega não só de conteúdo, mas de desenvolvimento de processos de aprendizagem, todos eles têm desafios. Mas aqui você vai colocar desafios adicionais para despertar a curiosidade dos seus usuários, para despertar o interesse e produzir o desejo de conquistar pontuações e recompensas.
Isso, você estabelece recompensas, recompensas que sejam significativas e que tenham valor para esse público. Além disso, você vai traduzir o contexto desse público, desse perfil específico que você escolheu, para que esse contexto fique claro para ele. Você estimula a competitividade e a superação. Na realidade, ele pode simplesmente estar superando a si mesmo. E só isso, por si só, já é uma mega estratégia. É lógico que o início desse processo de gamificação, ele vem muito das estratégias do RPG, de construir as histórias a partir do momento que se vivencia essa estratégia. Então, assim, muitos cursos, eles foram baseados na construção das histórias de RPG e dos jogos multiusuários também voltados para a construção de histórias, e era computação em linha, não tinha cenário, era tudo descritivo. Eu acho até que tem um artigo meu que ainda está circulando aí na rede, num dos congressos da Cybersociedade, acho que lá de 2008, por aí, alguma coisa nesse sentido. E aí, o que você faz? Né? Ao você estimular, né, essa competitividade, você estimular que a pessoa se supere, você constrói significados e estabelece relacionamentos. Se você está trabalhando com jogos que podem ser feitos em equipes, uau, você trabalha com que essa equipe ela funcione como um quebra-cabeça, onde cada um vai assumir um papel diferente. E aí, claro, né, estratégia de mensuração de resultados. Isso é fato. E é muito importante dentro do que a gente está trabalhando. Perfeito? Você quer sim saber os resultados, seja o aproveitamento quantitativo, seja o aproveitamento qualitativo. Toda estratégia de jogo ela é válida. Mas pensa bem, para eu poder adotar e gamificar, porque eu vou ter que utilizar uma linguagem dialógica, eu vou ter que trazer alguns outros elementos, eu vou ter que estabelecer, de repente, alguma estrutura que eu não estou utilizando, é preciso que eu tenha benefícios e vantagens. E quais seriam esses benefícios e vantagens para que eu possa, sim, estar aí, né, utilizando os processos de gamificação? Bom, perfeito. Então, como benefícios, eu tenho acelerar o processo de aprendizagem. Eu vou facilitar a aprendizagem. O acelerar é aprender mais rápido, né? E o facilitar é eu trazer algumas estratégias que façam com que você encurte o caminho, percorra de uma forma mais rápida. Com isso, você favorece os diferentes estilos de aprendizagem. Você aumenta o engajamento com o conteúdo. Até porque tem muito conteúdo aí que pode ser maçante, desinteressante. E com as estratégias de jogos, você pode sim trabalhar esse conteúdo de uma forma mais interativa, trazer outros pontos de interesse. Colocar objetivos claros e metas. Todos nós precisamos de objetivo. E o objetivo não é simplesmente você terminar o curso. Tem que ter o alcance de alguma outra coisa. Por que eu digo isso? Quando teve essa profusão de cursos online, né, o que aconteceu? Muitos desses cursos, eles passaram a ter um prazo quase que ilimitado, porque, no meu entender, você deixar um curso disponível, às vezes 1 ano, 2 anos, é muita coisa. Porque se a pessoa não fez dentro do prazo que está determinado, de 1 mês, 2 meses, olha, a probabilidade de que ela realmente venha fazer o curso é pequena. Agora, se ela percorreu o curso inteiro durante esse período inicial, eu vou te garantir que se ela gostou, ela vai percorrer 2, 3, utilizar para consulta, isso é fato. Bom, e aí você vai estimular também a memória de longo prazo. E por que estimular a memória de longo prazo? Quando você trabalha com estratégias de gamificação, você aciona não só a questão visual, né, visual, de repente auditiva, motora, você vai acionar várias partes do cérebro e que isso favorece esse estímulo dessa memória
que é uma memória de longo prazo. Perfeito? Bom, afinal de contas, você vai ter que guardar todo o caminho que você está percorrendo enquanto estratégia de jogo. Tá joia? E não fique pensando que isso não vem do nada. É claro que a gente tem uma série de bases teóricas que são muito importantes dentro das estratégias que nós estamos utilizando. A primeira delas são as teorias de motivação. Poxa, o jogo, o objetivo dele é motivar. A segunda, a gente pode falar que é a base da psicologia. Claro, né? Quase tudo. Se eu estou trabalhando com construção de processos de raciocínio, com lógica, com memorização, eu estou trabalhando com aspectos psicológicos. Depois disso, eu posso pensar, sim, nas teorias de aprendizagem, no construtivismo, no construcionismo, né? No socioconstrutivismo e uma série de outras que a gente vai trabalhar aí, pegando os 4 pilares da educação, né, do aprender a fazer, aprender a ser, aprender a viver. E, acima de tudo, a gente começa a relacionar todas essas teorias, todas as bases teóricas, elas não vêm puras, elas vêm tudo junto e misturado dentro do mesmo arcabouço. A próxima aí, nós teríamos a neurociência. Exato. Nós, inclusive, dentro dos cursos, acabamos por utilizar gatilhos mentais, estratégias de PNL. Então, a neurociência está presente o tempo inteiro. O próximo seria trabalhar com teoria dos jogos. Você já escutou alguma vez falar do dilema do prisioneiro? Pois bem, a teoria de jogos, ela está presente sim nessas estratégias. Uma outra teoria que está presente aí é a antropologia, né, os aspectos da antropologia e da sociologia. Como eu disse numa das frases anteriores, o homem, ele por natureza joga. Isso daí é uma das bases do pensamento e da filosofia do nosso amigo aqui, do Huizinga. Ele destrincha tudo isso, né, falando por que essa natureza do homem de jogar, por que as crianças, inclusive, elas aprendem muito melhor brincando. Mas eu tenho mais base teórica por aí, né? A gente tem aí também os tipos de jogadores, né? Eu vou ter vários perfis de jogadores, e aí tem algumas outras que eu quero compartilhar com você, que são bem características do que a gente está trabalhando. A primeira delas que eu trago é o storytelling. Nós contamos histórias, somos contadores de histórias. As histórias, elas engajam, elas geram engajamento. E todo o processo de gamificação, ele tem por base uma boa história. Depois disso, eu tenho o game design. Quando eu trabalho com game design, eu tenho que lembrar dessa estrutura mesmo do jogo, porque é aí que eu vou tirar os aspectos da mecânica, né, os aspectos de jogabilidade, de interação, né, da história mesmo, de como que monta essa história do jogo para poder estar inserindo nos meus cursos. Depois disso, eu vou trabalhar com o design educacional, porque se o meu curso é para promover processos de aprendizagem, eu tenho que estar atento ao design educacional do curso. Não é simplesmente a estratégia do game. Ele é como se fosse uma metodologia que se encaixa na outra perfeitamente, mas é como se fosse uma capa, perfeito? Bom, a outra estratégia que a gente vai utilizar são as metodologias ativas. A gamificação, ela é uma metodologia ativa. A aprendizagem com base em games, ela é uma metodologia. E a gente vai finalizando aí, pensando nas metodologias ágeis e nas ferramentas de autoria. Olha só, lembrando aí que esses 3 últimos elementos foram exatamente as 3 últimas lives que eu trouxe para vocês. Nós falamos de metodologias ativas, falamos de metodologias ágeis para poder facilitar a construção e o desenvolvimento de curso, e falamos das ferramentas de autoria que te facilitam na hora de colocar em prática tudo isso. Perfeito? Antes da gente passar para a próxima tela, eu queria só mostrar para vocês. Se você pensa que na hora que eu estava falando ali da questão dos games, antes de estudar mesmo sobre, né, as estratégias de gamificação,
eu fui atrás de desenvolvimento de games. Quais são as bases fundamentais para o desenvolvimento de games e o que está presente nesse desenvolvimento para que você possa, sim, estar levando isso para dentro dos processos de aprendizagem. Você tem aí alguns autores, como é o caso aqui da Jane Novak, né, que é esse livro que eu estou mostrando aqui para vocês agora, assim como também eu tenho esse daqui, né, do design de games, que também é uma referência dentro dessa área para você poder estar entendendo um pouco qual que é a estrutura. Tudo bem, aqui tem programação e essa programação, para quem não é da área de jogos, não interessa, né? E de repente pode não funcionar para você. Mas se você tiver alguma biblioteca por perto, acesso a algum e-book, vale muito a pena você estar buscando e desenvolvendo. E tem duas coleções, aqui eu trouxe só o volume 1, são 4 volumes cada uma, mas para vocês poderem ver, né, qual que é. Uma introdução ao desenvolvimento de games, certo? Para poder trabalhar como, né, entender nesse universo dos games. E esse daqui do Eric Zimmerman, que fala sobre as regras do jogo, né, os fundamentos do design de games. Perfeito? Então, todas essas duas coleções, elas são importantes e serviram de base para mim antes de eu começar a trabalhar com essas estratégias de gamificação e como juntar, né, a parte de metodologias ativas, como trabalhar aspectos de aprendizagem dentro dessa estrutura de games. Então, vamos lá para o nosso curso, né? Como que a gente leva tudo isso para dentro de um curso? Primeira coisa, eu quero te chamar a sua atenção. Pare de reinventar a roda. Para de querer fazer algo que seja absurdamente diferente. Se você tem a estrutura do curso, você vai trabalhar com os objetivos, com as regras, com os desafios e com os prêmios. Isso é o mínimo que você vai desenvolver. Então, por onde você vai começar nesse momento? Quer saber por onde você vai começar? Você vai começar, primeiro, definindo os seus objetivos. Exato. Você define os objetivos, você escolhe os temas e as atividades que vão ser realizadas em cada um dos temas e você constrói a sua história. Você constrói a história que vai ser a base desse desenvolvimento. Perfeito? Tem que ter uma historinha aí, mesmo que a história seja, né, as descobertas ou os conteúdos que estão ali e o que você quer alcançar ao aplicar esses conteúdos, ok? Então, vamos ver aí o que mais que a gente pode estar fazendo dentro disso. Então, como que você vai fazer para aplicar isso no seu curso online? Eu divido isso em 3 etapas, 3 grandes etapas, tá joia? Então, para dividir nessas 3 etapas, eu vou pensar na etapa número 1, que é a etapa da investigação. Na investigação é onde eu traço os objetivos, eu identifico as características de transparência. Lembra que no jogo, o jogador ele tem que estar ciente exatamente de onde que ele vai chegar? O desafio está no percurso. Então é isso. Na hora que você constrói as diferentes trilhas ou os diferentes caminhos que essa pessoa pode percorrer dentro do seu conteúdo para poder se sentir mais estimulado, ela escolhe isso, mas está transparente o objetivo, o que ela ganha, como que isso vai funcionar. E tem mais, defina os níveis. Isso, defina os níveis que vão ser alcançados, defina os níveis de aprendizagem que vão ser trabalhados, ok? Bom, e aí você pode passar para a etapa número 2, de desenvolvimento. A primeira etapa ela é toda no papel mesmo, literalmente. É brainstorming, você tem que escrever, colocar, né, rabiscar ali para poder chegar nesse mapa inicial que vai ser o seu jogo, que é o seu curso. E aqui, não precisa de pensar em tabuleiro não, tá? A estratégia de gamificação, ela não é você colocar o seu curso dentro de um jogo de tabuleiro. Definitivamente não. Você pode sim até adotar isso, mas esse não é o ponto principal. Então vamos para o desenvolvimento, onde que você vai definir pontuações, premiações, feedback,
onde estariam estratégias de competição e de colaboração? Tá aí. Você não precisa estar sempre competindo. Você pode estabelecer regras para que a pessoa ela colabore com o outro, que seja um jogo em time, que seja um jogo em equipe. Poxa, nós estamos o tempo inteiro jogando, nós jogamos o dia todo. E esse jogo é o jogo da nossa vida. E você está trazendo para dentro da sua estrutura do curso os mesmos elementos. Você vai trazer desafios, você vai trazer promoção, você vai trazer premiação para essa pessoa. E como que você faz isso? Na hora que você passa para a terceira etapa, onde você vai implementar essa estrutura, você pensa aí numa comunidade, que pode ser uma comunidade de prática, uma comunidade de aprendizagem, ou uma estrutura de grupos, né? Mesmo que sejam, dependendo do ambiente que você estiver utilizando, você pode usar o próprio grupo do WhatsApp ou pode estar utilizando, né, dentro do ambiente virtual, a formação de grupos. Você vai utilizar insígnias. Isso. Poxa, agora eu me lembrei até do programa de escoteiros, ou então algo nesse sentido, onde eu vou conquistar essas insígnias para poder trabalhar o meu prêmio. Perfeito. E vai fazer testes. É claro que nem tudo que você vai propor vai gerar um engajamento imediato. E não se espera isso, tá bom? Pode ser que você tenha que utilizar de outras estratégias, mas é aí que fica, né, o teste. E você vai deixando as pegadas para que essa pessoa depois, se ela quiser, ela pode voltar no curso e percorrer de uma forma diferente. Então, essa é a ideia da trilha, de você montar estratégias para que a pessoa também escolha o seu caminho. Mas vamos ver aqui, existem alguns elementos que são comuns. Antes de eu passar para esses elementos comuns, eu queria saber, né, se por acaso vocês têm alguma pergunta, se tem alguma dúvida, se quer colocar alguma questão agora, nesse momento, certo? E aí, antes da gente continuar um pouquinho, dá tempo de eu responder uma pergunta de vocês, né? Eu acho que isso seria interessante para a gente poder estar avançando também. Eu sei que, de repente, se é novidade o que você está vendo, talvez não tenha tantas dúvidas, mas fica tranquilo que se você estiver assistindo também pelo replay, eu volto para poder responder, né? A gente está passando no Facebook, na página do Circuito e-Learning, Alexandra Caetano, e está ao vivo, né, no Instagram da Negócios Digitais na Prática. O Instagram ele só fica por 24 horas, então se você quiser deixar o seu recado e quiser também deixar o seu comentário e trazer a sua dúvida, entra lá no Facebook, na página da Negócios Digitais, na página do Circuito e-Learning e deixa lá o seu comentário para que a gente possa estar respondendo e estar desenvolvendo, tá bom? Muito obrigada. Vamos lá, então, para a gente ver quais são esses elementos comuns que eles são encontrados em muitos dessas estruturas de gamificação, tá? Então, quando a gente fala desses elementos comuns, a primeira coisa que surge aí é o uso de fases para que você possa desbloquear novos conteúdos. Poxa, e aí, olha, bem legal, né, o que o Genésio acabou de perguntar, se ele pode ser aplicado no Moodle. Exatamente, é possível sim, inclusive trazer algumas das ferramentas que são utilizadas para desenvolvimento de atividades que são lúdicas, né, ou que são pelo menos um pouco mais lúdicas. E lá você dá para poder colocar as travas, e essas travas estarem relacionadas ao progresso, às atividades que são feitas e à forma como ele está fazendo. No Moodle dá para você montar também essas trilhas, né? Principalmente quando você utiliza o template no formato de grid, e isso facilita bastante. Perfeito? Então vamos lá. O segundo aspecto comum, né, o elemento comum que você tem, é a utilização de simulações de situação do ambiente real. E por que eu estou falando dessas simulações? Para pensar, se você está desenvolvendo estratégia de games, se você está trazendo estrutura de jogos para dentro do seu curso, e se você quer que essa pessoa gere significado, gere valor,
traga, né, isso para dentro, para aplicar dentro do contexto dela, eu tenho que estar utilizando isso em simulações e em situações reais. O jogo ele serve para isso, para eu poder testar, para eu poder fazer as atividades de uma forma diferente, sem que ela seja maçante. Não é você simplesmente, por exemplo, fazer um cálculo, né? Mas você tem que pensar nessas estratégias onde pode ser feito de uma forma, né, mais divertida ou de repente até mais estratégica. Vamos lá? O terceiro elemento. Obrigada, Nayara. Agradeço muito seus corações. Muito obrigada. O terceiro elemento que a gente tem aí são os desafios que exigem habilidades específicas, tá? Então, você pode estabelecer algum desafio que vai beneficiar algum membro ou outro da equipe. E por que isso? É claro que nem todo mundo sabe tudo, e você não precisa ter N habilidades para poder estar se desenvolvendo. Você precisa, sim, estar apresentando alguns elementos que vão fazer a diferença na hora de você está construindo a sua estratégia de gamificação. Então, utilize algumas habilidades que são específicas dentro do tema que você trabalhe e use isso como desafio. Perfeito? É o que vai trazer o diferencial na hora de você estar desenvolvendo o seu curso. E o quarto elemento aí, que a gente vai estar trazendo nesse momento, é só um minutinho, é o trabalho em equipe para atingir novos objetivos. Né? Nem sempre você vai poder colocar uma estratégia que dá para trabalhar em equipe, mas mesmo que não dê para trabalhar em equipe, é incrível você estar criando a possibilidade de repente, em algum curso que tenha um acompanhamento de tutoria, você poder estar utilizando dentro desse curso alguma estratégia de trabalho em grupo. Perfeito? E essas estratégias, elas trazem um outro diferencial, porque tem o desafio da escrita construtiva, colaborativa, do compartilhamento. As pessoas não estão acostumadas a compartilhar. É importante que elas aprendam a compartilhar as dificuldades, os sucessos, os fracassos. É isso que faz com que a aprendizagem dê saltos, né? Nem todo mundo vai ganhar sempre. E não é, o objetivo não é que seja, né, um sucesso sempre. É importante fracassar para aprender com os erros. Tá aí. Então vamos começar. São dicas e mais dicas o tempo todo, certo? Então, quais são as dicas que eu vou trazer para você agora? Primeira coisa, você não tem que ser um gênio para montar a sua estratégia de gamificação. Você precisa, sim, saber bastante do tema que você escolheu para poder trabalhar com ele como estratégia. A segunda dica de hoje vai ser: pense no processo e não no produto. Lembra da história do produto? O que você faz? Você joga o chapéu para o outro lado do muro e aí depois que você jogou o chapéu, você vai lá pular o muro para poder buscar. É isso. Você tem que pensar em como incrementar esse processo para que para o seu participante isso fique estimulante, motivador. Perfeito? A terceira dica de hoje é despertar curiosidade. Não adianta você montar uma estratégia que não desperte curiosidade. Se você entrega tudo de cara, que graça que tem para a pessoa poder estar desenvolvendo todas as suas habilidades ou estar trabalhando dentro disso. Você acaba perdendo a graça, sim, né? E acaba perdendo a possibilidade de criar um caminho que seja diferente. Você primeiro vai investigar todas as pessoas que trabalham com o seu tema. Aí é o estudo da concorrência. E eu tenho certeza que quando você fez o curso, né, quando você desenvolveu o seu curso, você estudou a sua concorrência. Pois agora você vai ver como que você desperta a curiosidade dos seus participantes, trazendo elementos diferenciais para dentro do seu curso. E a gamificação é um deles. A quarta dica de hoje é contar boas histórias. O storytelling é a base de tudo. Vocês têm várias estruturas de histórias para poder gerar engajamento, para poder atrair, né, as pessoas, para despertar o interesse e o desejo delas. Perfeito?
Quinta dica de hoje, nós temos ensine o que você saiba. Não tente reinventar a roda, não tente um tema que você não tem domínio, porque no tema que você tem domínio, você consegue gerar curiosidade, porque às vezes você sabe alguns detalhes que as outras pessoas não sabem, porque elas não estudaram tanto quanto você, ou não foram a fundo para poder aprender isso, né? Então eu até brinco, pô, tem muita gente que estudou gamificação, só gamificação. Se você não estudar design de games, se você não for atrás do que realmente é a estrutura do jogo, entender como que você faz, né, como que você monta o gamebook, que é exatamente essa história do jogo e da estratégia, como que você trabalha a construção desse processo das etapas, dos níveis, das fases. Cara, como que você vai gamificar um curso? É muito mais simples? É, mas você precisa, para você ensinar os outros como que faz esse processo, você tem que entender a fundo de onde que surgiu isso tudo. Então, escolha um tema que você sabe, porque vai ser muito mais fácil você gamificar esse tema. Sexta dica de hoje, aprenda a apanhar. Exato. Você vai ter que impor desafios para o seu participante, para que ele não ganhe sempre. Se for óbvio e se for fácil, ele desiste. Não é isso que você quer. Você não quer entregar para ele o óbvio. Você quer entregar o desafio, você quer entregar o interesse, você quer fazer com que ele se surpreenda, que ele vá adiante. Então, a sétima dica de hoje é surpreenda-se. Você vai apresentar para esse seu participante, para o seu aluno, algo que seja único, algo que ninguém apresentou, que você não está, né? Seria a primeira vez que você está apresentando isso. Oitava dica: fique por perto. É fantástico você aplicar, né, a gamificação e você observar os resultados alcançados pelos seus alunos e seus participantes. Mesmo que o seu curso não seja totalmente interativo, mesmo que você não esteja desenvolvendo todas as estratégias, eu quero saber, sim, se você está conseguindo estar por perto, né, dos seus alunos e ver os resultados que eles estão obtendo, quais são os saltos que eles estão colecionando. Perfeito? Bom, então agora é com você. Planeje esses desafios e coloque em prática tudo que você tem aí. Joia? Bom, mas eu vou te dar uma mãozinha nisso daí, tá? Então, assim, agora é com você, mas eu vou te propor também um desafio. Perfeito? E o que eu estou te propondo para hoje? Olha só, eu estou te convidando. Você tem essa apresentação aí que a gente acabou de passar. Eu sei que alguns slides, quem está no Instagram não acompanhou a apresentação, acompanhou só a fala, né? Então, assim, eu trouxe também uma apresentação de slides com algumas dicas interessantes. E essa apresentação de slides, eu estou convidando você a participar de uma lista de transmissão. Nessa lista de transmissão, eu vou não só, né, trazer dicas, sacadas, estratégias sobre a aplicação da gamificação, mas eu vou te propor um desafio. Exato, um desafio para você poder gamificar o seu curso ou uma parte da estrutura do seu curso junto comigo ali durante a entrega dessa lista de transmissão. Então, eu estou te convidando para poder entrar nessa lista de transmissão, né? Para você poder fazer isso, eu vou colocar as regras lá no comentários do Facebook, certo? Mas você vai precisar adicionar o número de telefone na sua agenda do celular para que você receba, né, as minhas mensagens. Então, você acrescenta lá com o nome do Circuito e-Learning e que você vai receber todas as minhas mensagens dessa lista de transmissão enquanto você quiser. Se você não me cadastrar na sua agenda, você não vai receber, né, as minhas mensagens. Depois você envia para mim a mensagem com eu quero e o seu nome, para que eu possa cadastrar o seu WhatsApp também no número que você adicionou. Exato, essa lista de transmissão, ela via o WhatsApp.
E aí eu vou adicionar você na minha agenda e a gente vai começar, né, a trabalhar nessa lista de transmissão. A partir de amanhã eu já estou começando a entregar dicas e lá no inicinho da semana a gente já começa a lançar as regras do desafio. Exato, vamos aproveitar aí o finalzinho dessa Copa do Mundo, que já está colocando todo mundo de cabelo em pé, para que a gente possa também lançar o nosso desafio dos jogos para poder construir. O número do telefone que você, para o qual você vai estar cadastrando, ele é 619 9959 5318. Exatamente, vou repetir mais uma vez. 61 aqui de Brasília. Acho que você sabe que eu sou de Brasília, né? Que eu moro aqui em Brasília. Então vamos lá, 619 9959 5318. Então, vem participar comigo dessa lista de transmissão. Vamos colocar, né, esse desafio para movimentar. E vai ter aí premiação para os 3 primeiros colocados, né, dentro do desenvolvimento da gamificação do seu curso online. Quer saber qual que é o prêmio? Eu te garanto que vai valer a pena. Quer saber qual que é? Vem participar da lista de transmissão. Vem participar do nosso desafio para construir, né, a estratégia de gamificação para o seu curso online. Perfeito? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por quem participou. Se você está assistindo o replay, fica de olho que dá tempo de participar da lista de transmissão. Se você está aí no Instagram, passa lá na página do Facebook da Circuito e-Learning, Alexandra Caetano, para poder você também deixar o seu nome, pegar o número do telefone e vir participar da lista de transmissão, que eu estou esperando por você. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau, Nayara. Foi ótimo mesmo. Tchauzinho, gente.